todas e todos! Como que vocês estão do lado daí? Eu sou Elisa Moreno, sou professora especialista em literatura infanto-juvenil, sou atriz, escritora e também contadora de histórias. Hoje nós vamos tecer aqui um bate-papo sobre mediação literária, criatividade no ambiente de leitura, contação de histórias, tradição oral e muito mais. Espero que vocês aproveitem essa conversa, que se sintam à vontade para me enviar feedbacks depois e que a gente, a partir disso, abra muitos caminhos aqui dentro da nossa cabeça, do nosso coração, para aprimorar ainda mais o nosso fazer em sala de aula. Vamos começar? Uma das primeiras coisas para a gente pensar, um dos primeiros lugares para a gente visitar quando a gente pensa em criatividade é a nossa infância. E um dos lugares mais importantes e imprescindíveis para a gente olhar é as infâncias, é a infância dessas crianças que estão ao nosso redor, que são nossos alunos, né? E que, na verdade, se a gente reparar direitinho, podem vir a ser os nossos mestres, e são. Então, a gente pensar assim, na nossa infância, o que tinha de criativo, o que a gente fazia de novo, o que não tinha que a gente inventava. Isso de inventar é da criança, ela nasce com essa capacidade e a gente pode ter inúmeros exemplos a partir das crianças que a gente conhece, como as crianças são potentes, né, nesse sentido de pegar um objeto e transformar numa coisa que nós, já com a nossa leitura limitada, formada, não transformaríamos. Então, pensar criatividade na infância e para a infância é um olhar que a gente tem que fazer para a nossa própria história e um olhar especial para essas histórias que estão diante de nós. Em um ambiente literário, um ambiente de sala de leitura ou um ambiente escolar, eu percebo que é muito importante a gente dar autonomia para a criança manifestar a criatividade dela. Se a gente já chega com tudo pronto, dificilmente a criança vai poder transformar alguma coisa ali, né? Ela vai se transformar uma repetidora de padrões, uma repetidora de atividades. E não é isso que a gente quer quando a gente está falando de criatividade. E também é importante entender que nós precisamos dar ferramentas. Ou seja, disponibilizar ferramentas, metodologias, estratégias não é o mesmo que levar uma forma pronta. Por exemplo, vamos pintar um chapéu. Mas se a gente leva o desenho do chapéu e a gente só quer que a criança pinte ali dentro, a gente vai ter outros objetivos com isso. Talvez de coordenação motora, né, de não sair fora do traço, enfim, outros objetivos. Mas se a gente está querendo procurar criatividade nessa atividade, o melhor seria levar um monte de papel picado, com várias texturas diferentes, e levar cores diferentes, formas diferentes, para primeiro a criança construir aquele chapéu, o chapéu dela, o chapéu que ela imagina, que ela quer fazer, e depois pintar esse chapéu. Esse foi um exemplo, né, do que a gente pode, de como que a gente pode agir quando a gente quer a criatividade e quando a gente quer a forma. O coração, por exemplo. Vamos pintar, vamos fazer o coração. E aí leva-se o coração vermelho para a criança interagir ali no meio. Se a gente está procurando criatividade, principalmente em arte, a gente volta àquele princípio. O ideal seria descobrir qual é o coração daquela criança, quais são as cores que ela usaria. Por que não um coração azul, né? Se a gente está falando de arte, a gente tem que deixar espaço para a fruição, espaço para a imaginação daquela criança. Isso é uma das coisas que eu acho mais importante na educação infantil. É a gente entender que o direcionamento não precisa ser um aprisionamento. E que é muito importante a gente deixar, acolher, aceitar a criação daquela criança, sem julgar do que é certo, do que é errado. Não ser tão conteudista, porque ela vai descobrir, né, cedo ou tarde, que as pessoas pintam os corações de vermelho e que é, aquela forminha. Quando a gente está trazendo uma criança
para uma atividade artística e criativa, a gente tem que fugir do que é o padrão. Senão, na verdade, só vira mais do mesmo. E aí, que agora eu citei uma palavra que eu acho muito importante a gente levar essa palavra para todo o decorrer desse vídeo, que é a palavra acolhimento. O acolhimento, se a gente pensar bem, assim, essa própria palavra já nos remete, né, a boas situações, as situações em que a gente se sente em aconchego, se sente em um lugar familiar, né, acolher. E acolher tem a ver também com hospitalidade. Essas duas palavras, elas estão juntas aí. E o que isso tem a ver com criatividade? O que isso tem a ver com literatura? Muita coisa. Quando a gente está falando de acolhimento e de hospitalidade, a gente está levando em consideração a história daquela criança, a nossa própria história, né? E a gente vai linkar uma coisa com a outra, e daí vão surgir situações prazerosas, situações de criatividade que são um verdadeiro aprendizado até para o professor. E por que eu digo que a nossa própria história a gente tem que levar em consideração? Porque quando a gente vai passar o conhecimento, vai transmitir, a gente pensa, né, e leva muito em consideração como que foi feito conosco, né? Como que eu gosto de aprender, como que eu gosto que me ensinem. E é a partir daí que eu vou descobrir a minha maneira de ser uma mediadora, né? De ser esse meio termo entre o conhecimento e um outro ser, e principalmente um ser que está em formação, que é a criança. Então você olha para a sua própria história e você acha nela pérolas e pedras que precisam ser lapidadas, né? Isso é acolher. Pensar o seguinte: como que eu posso transformar uma situação corriqueira numa situação prazerosa para mim também, que sou professora, né? E como que isso que traz o prazer para mim, que me traz satisfação, também traz satisfação para a criança. A criatividade vem toda daí, gente. Vem do afeto, vem de estar disponível, de estar inteiro. E estar inteiro, estar disponível, estar podendo ser afetado, tem tudo a ver com estar fazendo algo que gosta. Dificilmente alguém que está fazendo algo de um jeito que não gosta, que não entendeu muito bem, que não está à vontade, dificilmente essa pessoa vai encontrar ali uma situação criativa, uma situação de prazer. Ela vai acabar repetindo padrões só para passar o tempo, deixar as horas correrem, né? Bom, eu acho que essa fala inicial foi boa pra gente já ir se entendendo, se conhecendo melhor. E agora eu vou contar um pouco dos meus métodos. Porque eu tenho os meus métodos para criar situações de acolhimento com as crianças, comigo mesma, e transformar a biblioteca, a sala de aula, o pátio, onde quer que a gente esteja, porque a gente não fica num lugar só não, hein? Onde quer que a gente esteja, num lugar apropriado para desenvolver a nossa criatividade em literatura. Olha, vocês estão vendo aqui no meu pescoço que eu tenho uma bolsinha, que eu chamo de casa. E nessa casa mora alguém, que é a Sophie. Vocês estão vendo, já conseguiram perceber daí que a Sophie, ela é uma bruxinha. Vejam bem, ó. Ela é uma bruxinha e ela fica escondidinha quando eu vou para a sala de aula, principalmente começo de ano. Ela fica bem escondidinha, ó, assim. E eu digo que é o primeiro dia de aula da Sophie, que ela tá muito tímida. E que para ela sair dessa casinha e conhecer a turma, ela precisa que eles cantem uma música que eles gostam. Olha aí que beleza. A partir desse jogo, eu já tô propondo o quê? Eu já tô propondo uma descoberta. Primeiro, eu vou descobrir o que eles gostam, vou descobrir o que eles sabem cantar e o que coletivamente já se desenvolve naquele grupo. Dependendo da idade, vai sair borboletinha, atirei o pau no gato, alecrim, ou até alguma música aí da moda. Não subestimem as crianças, porque elas são danadas e às vezes sabem as letras antes da gente. Pois bem,
Quando as crianças cantam, depois que terminam, aí eu faço 1, 2, 3 vezes para ficar bem gostoso pro corpo soltar. Então, a Sophie, ela sai de dentro da casinha. E aí eu vou mostrando de pertinho, geralmente não deixo tocar, porque ela pode ficar suja, pode danificar, pode estragar. E esse limite, por mais que pareça uma barreira, causa mais curiosidade, porque eles ficam assim, ai, a Sophie, eu não posso tocar. Eu tô falando de crianças pequenas, viu, gente? A faixa etária que eu atendo vai desde o maternal baby, né? Ou seja, antes de 2 anos até os 5 anos de idade. Então eles ficam super animados com a possibilidade de estar vendo uma criaturinha pequena. Claro que é um pacto. E isso é um pacto de imaginação, né? A criança entende, claro, que isso aqui é uma boneca. Ela sabe na realidade do que se trata. Mas ela entra nessa viagem comigo. E vou dizer uma coisa pra vocês. Nos outros dias em que eu não levo a Sophie, eles ficam, mas cadê a Sophie? Mas quem tá aí? Você não vai trazer ninguém? Porque dependendo do ano eu levo outros bonecos aqui dentro também. E aí depois que eles ficam paquerando a Sophie, olham a roupa dela e o cabelo, e a gente repara tudo, e fala de cores, de tamanhos, eu conto que a Sophie também tem um tesouro guardado aqui dentro. Isso nem vocês estão imaginando. O que vocês acham que é? Sophie, senta aqui. Eu conto que a Sophie também tem o livro favorito dela, que é esse mini livro aqui, ó. Vou aproveitar essa luz do sol para mostrar esses detalhes, estão vendo? Bordadinho. E que isso é um amuleto da sorte. Isso mesmo, um amuleto da sorte, que a Sophie usa para guardar as palavras que ela quer cultivar, que ela quer que cresçam, floresçam e deem bons frutos. Vocês querem saber que palavras são essas? Ó, palavra fé é a primeira palavra da Sophie. Depois vem a palavra coragem. Depois vem a palavra paciência. E depois vem a palavra, olha aqui, empatia. Palavrinhas mágicas. Vocês estão sentindo o poder dessas palavras aí? Depois vem a palavra resiliência. Olha que maravilha. E depois de resiliência vem a palavra alegria. E são muitas palavras, ó. Poderia ficar muito tempo aqui. E isso aqui, por exemplo, já é ferramenta para um jogo criativo. E se as crianças tivessem que fazer um livro em que elas colocassem as palavras que elas mais gostam, as palavras que elas querem que cresçam e floresçam. Tá vendo? A partir dessa introdução, a gente já poderia puxar um jogo criativo com crianças de diferentes faixas etárias. Se muito pequenininhas, elas vão escolher as palavras e quem vai escrever é você. Se elas já têm autonomia, elas podem tentar aí, né, rascunhar essas palavras, podem desenhar essa palavra, muitas maneiras, ou seja. E isso aqui é uma metodologia, uma ferramenta criativa que eu tenho de me aproximar das crianças e de aproximá-las de mim mesma, da minha maneira de ver o mundo. Ou seja, quando elas conhecem a Elisa com esse aparato aqui, elas devem pensar o quê? Caramba, que professora diferente! Ou, nossa, essa professora carrega um boneco, que carrega um livro. Já muda a perspectiva. Eu já faço um pacto de imaginação, né? Um pacto de criatividade com essa criança. E aí vocês podem ter certeza que a nossa relação vai ser transformada a partir dessa atitude. Vai ser, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Se você abre caminhos para a criança imaginar e construir uma narrativa junto com você, ali vocês já serão amigos, né? E aí que tem outra ferramenta que agora eu quero mostrar para vocês, que também é muito especial, que eu também fui desenvolvendo com o tempo, percebendo que hora eu tô na sala, hora eu tô na biblioteca, hora eu tô no pátio. Eu queria dar um jeito de levar a biblioteca comigo. Então, eu criei a Bibliomala. Eu tenho duas. Essa é a versão pequena, poderíamos chamar de versão pocket,
que é uma versão de fácil de fácil manuseio, né? Fácil de levar e também de colocar nos lugares. A outra é maior, parece mesmo uma livraria, porque eu abro ela e tem 4 prateleiras, 2 de cada lado. Aqui dentro da bibliomala eu vou revelar o tesouro do dia, ou seja, qual é a mediação literária que eu vou fazer, qual é o livro escolhido. Mas antes de chegar nesse livro escolhido, tem todo um caminho, minha gente. Aqui tem um poema escrito, aqui tem uma fechadura, aqui não sei se vocês conseguem ver, mas é um menino, né, com chapéu de jornal, ou seja, né, remetendo aí aos nossos jogos de infância, às nossas brincadeiras, e uma bandeira de pirata é uma ilustração do livro Menino Azul, se não me engano. Aqui também continua, aqui é o poema da Cecília Meirelles. O poema que tá aqui é O Menino que Carregava Água na Peneira, do Manuel de Barros. E aqui o Colar de Carolina, de Cecília Meirelles. Ou seja, as minhas referências, né? Imagina se você fosse fazer uma mala dessas. Que referências você colocaria nessa mala? Quais referências de leitura, de tradição oral, de imaginário? Você, professor, você, professora, precisa pensar em você na hora de criar. Nem tudo é do externo para o externo. Muita coisa vai vir de dentro de você, da sua própria história. E isso é um processo de autoconhecimento, sim. E isso é muito bom. Porque quanto mais de você colocar para fora, mais você também vai se reconhecer, se entender dentro do que você manifesta. Aqui, ó, nós temos 3 chaves. 1, 2, 3. Cada uma dessas chaves significa alguma coisa. Cada uma dessas chaves é um portal de abertura. Vocês querem saber o que significam esses portais? Pois bem, esses 3 portais são também imprescindíveis para a gente falar de criatividade. Vocês já vão entender por quê. Um deles é a escuta, o outro, a memória e, por último, a imaginação. Pois é, você imagina que sem escuta, sem memória e sem imaginação, a gente não cria. A gente não cria, né? A escuta tem a ver com participar do que está acontecendo fora, com perceber, né? Com deixar que os conhecimentos, né, que já foram produzidos, eles nos reconectem também com o que nós podemos fazer de novo. Isso é a escuta. A memória tem a ver com o que a gente guarda dessa escuta, porque, né, tem até o famoso ditado, entrou por um lado, saiu pelo outro. Se entrou por um lado, saiu pelo outro, a memória não está incluída nisso. E quando a memória está incluída, a gente guarda do que a gente escuta e transforma em algo novo. E transformar em algo novo tem a ver com imaginação. Ou seja, temos aqui um percurso. E depois que eu conto quais são essas chaves, depois disso é que eu abro a bibliomala. E aí a gente vai descobrir o que tem dentro. Pode ser que tenham outros bonecos, pode ser que tenham objetos, pode ser que tenham mais de um livro. Dependendo da aula eu vou colocar o que eu quiser. Pode ser que tenha só um lenço. E a gente vai descobrir o que a gente faz com aquele lenço. E isso é incrível, é muito bom de se perceber. Vou mostrar pra vocês como é que eu abro os 3 portais, porque acho que isso tem tudo a ver também com o que a gente está falando. Que dar uma aula, preparar um momento de criatividade tem a ver também com disponibilizar o nosso corpo. Então eu peço primeiro para eles esfregarem as mãos. Antes eu faço uma brincadeirinha, que eu digo assim, levanta uma mão, levanta a outra, agora baixa quem tá com CC. E aí todo mundo baixa automaticamente e nisso a gente já tá rindo, né? Porque claro que quem baixou automaticamente, baixou assim rápido, baixou porque viu o meu movimento. Não porque tava com CC, então é um bom motivo de graça. E criança adora essas coisas, né, gente? Adora. Se você falar, então, baixa quem acabou de soltar um pum. Pronto, vai ser gargalhada. Depois vai ter até que concentrar de novo, porque adoram falar bobagem. Isso é muito bom também pra gente mostrar que a gente também gosta, que a gente também a gente compartilha da graça e a aula tem momentos pra isso, né? Enfim, aí levantou uma mão, levantou a outra, juntou e produziu aqui energia. E agora nós vamos preparar o nosso corpo. Eu, claro, tiro os meus óculos, né?
Se você também, assim como eu, precisa deste auxílio ciborgue, melhor tirar os óculos, porque a gente, depois de esfregar bastante, e nisso aqui você pode demorar, hein? Se tiver com preguiça, falar pra fazer mais e sentir o formigamento entre as mãos. Você pode até fazer aí, quando você tá assistindo um vídeo, esse vídeo, pra você perceber que existe, ó, isso que eu tô falando, ó, esse formigamento, dá uma tremidinha. E é depois disso que a gente pega e coloca nos nossos olhos. E aí esfrega, esfrega. Eu não vou esfregar agora por motivos de rímel. Não vai dar bom. Mas a gente tá no ambiente, né, de trabalho, da escola, geralmente a gente tá sem essa carga toda de maquiagem, então fica mais tranquila. Aí esfrega os olhos e depois vem pra garganta e avisa pra tirar, ó, palavrinha do meio do caminho, tira daí. Vamos falar só o essencial. Esse tipo de frase também ajuda a passar o recadinho para aqueles que engoliram a pílula falante. E depois a gente limpa aqui o nosso peito, o plexo solar ou simplesmente o nosso coração. Para quê? Para as histórias se aconchegarem, chegarem de mansinho e encontrarem uma casa limpa. Uma coisa que eu costumo dizer também é que a nossa primeira casa é o corpo. Mas não é o nosso, é o corpo da nossa mãe. A gente mora no corpo da nossa mãe durante 9 meses, né? Nosso corpinho tá se formando e a gente já tá lá morando no corpo dela. A gente tem que proteger e cuidar bastante dos nossos corpos. E aí depois a gente vai abrir os 3 portais. E aí que eu faço, né? Vamos preparar para abrir o portal da escuta. Respira fundo e abre. Agora vamos abrir o portal da memória. Respira fundo e abre. E por último e imprescindível, o portal da imaginação. Nessa hora eu jogo para eles adivinharem, para eles dizerem qual que eles acham que é. Sai inteligência, sai alegria, sai muita coisa. Mas a imaginação é a mistura de tudo isso mesmo, né? Errado ninguém tá. Imaginação. E a gente abre. Quando são muito pequenininhos, eu costumo brincar de dizer assim: agora que vocês abriram, eu tô vendo o coração de todos vocês, hein? Vê lá o que vocês estão sentindo aí, que eu tô percebendo tudo. É muito gostoso de dizer isso. Depois da aula, inclusive, você pode fechar os portais. Lembrando sempre que fechar não é trancar, não é esconder, é guardar, né? É um fechar para guardar, para proteger no sentido de eu quero passar isso adiante. Então eu quero deixar isso bem guardadinho aqui. É uma coisa bem legal também de se fazer quando você tem tempo, né? Quando não é aquela aula que sai sempre correndo pro lanche ou tem alguma coisa depois que você precisa sair rápido. Mas é uma coisa legal de se fazer também, porque aí você tem um ritual para começar e um ritual para terminar. Olha que delícia! E a mala tá aqui, vocês estão curiosos, o que eu vou contar dessa mala, né? Mas antes de abrir a mala, eu vou deixar um suspense, porque eu vou mediar uma leitura para vocês, uma leitura que eu adoro, de fazer com todas as idades, para mostrar o poder do livro, dessa ferramenta, esse instrumento tecnológico. Isso é uma tecnologia sim, o livro. Antes eu vou mostrar aqui 3 objetos, pra gente falar de contar histórias. E antes mesmo do livro, né? Antes mesmo de chegar na palavra literária, a palavra escrita, a gente tem a tradição oral. E se a gente fosse montar uma história com esses 3 objetos, e eles fossem 3 personagens, que história seria? Vocês fariam os 3 porquinhos? Vocês fariam o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo? Tá vendo? Só que eu já trouxe 2 possibilidades bem óbvias. Mas você pode ter um monte de outras aí na sua cabeça, na sua cachola, no seu repertório. Vovozinha, Chapeuzinho e Lobo Mau. Olha esses dentões. Tá vendo? Aqui a gente tem até aproximações possíveis, né? Tipo, esses dentes aqui, essas coisas que parecem dentes. A vovozinha, por ser, né, a mais velha, que é Chapeuzinho maior.
tem mais idade. Aqui a cabecinha dele é chapeuzinho, pequenininha aqui, até essa curvatura da minha colher de pegar sorvete, que parece até o capuz da chapeuzinho. Mas você poderia contar essa história com coisas que não tem nada a ver, tipo 3 canetinhas e as cores serem a aproximação, 3 xícaras, né? Um garfo, uma colher e uma faca, já dá. Isso que é um argumento simples que eu peguei pra gente falar do uso dos objetos, né? E que não seja a gente que determina. Lembra do começo da nossa conversa? A gente colocar isso disponível, vários objetos, e não dizer quem é quem. Deixa as crianças dizerem quem é quem. E antes de entrar numa história, né, num clássico desses que já está no imaginário de muitas crianças, não todas, não vamos também ser generalistas, mas muitas crianças, antes de trazer essa história escrita, antes de trazer o livro, que tal trazer pela tradição oral? Que tal fazer uma brincadeira com objetos e contar, manipulando? Que tal fazer uma teatralização, né? Uma encenação daquela história? Deixar eles escolherem quem são os personagens, um dirige, o outro faz a sonoplastia. Esses experimentos são muito, muito gostosos de fazer a partir já do pré-1. Já existe uma organização bacana, dependendo da turma, dá para fazer até antes. E é muito legal da gente dar essa autonomia, porque nesse sentido a gente transforma mais uma vez a nossa aula num espaço de criatividade e da manifestação dela. E sai da mesmice, sai da rotina. Claro que isso exige de nós um controle, né? Porque dependendo da quantidade de alunos que você tem, de repente uma parte vai ficar de plateia e outra vai jogar, e aí depois inverte. Pensar maneiras, pensar uma didática para realizar isso e de uma forma que seja proveitosa para todo mundo, né? Porque não adianta virar uma bagunça, isso só estressa. Mas eu tenho certeza que se isso se transformar num hábito, as crianças valorizam cada vez mais. E valorizam mesmo. Por quê? Porque eles querem jogar sempre. Lembro de uma vez em que eu fiz um jogo teatral numa aula minha e depois eu tive que entrar em outros temas e não voltei a fazer atividade. Eu tive uma aluna que ficou o ano inteiro me perguntando: Elisa, a gente não vai mais fazer teatro? Elisa, a gente não vai mais? E eu ficava assim, pra morrer, porque eu tava sem tempo com aquela turma. E exige uma disponibilidade de tempo. Essa é a verdade. É bom tirar uma aula pra fazer isso. Aquecer o corpinho, aquecer a voz, sabe? Cantar uma música antes e depois combinar as regras do jogo e fazer o jogo. É muito bom, as crianças amam. E vou te falar, depois que a gente descobre como fazer, a gente passa a amar também. Não tem outro jeito. E aí então trazer objetos diferentes, trazer tecidos. E se ao invés desses objetos fossem 3 panos? E a gente começasse a escolher os personagens pela textura desse pano? E se fossem 3 aromas? Olha que loucura, 3 potinhos com cheirinho. E a gente escolhesse o personagem por esse cheiro. Isso aqui tem cheiro de lobo. Tem cheiro, maior cheiro de vovozinha, gente. Seria alfazema, né, gente? Cheiro de vovó, lavanda. Enfim, e aí, que não é, o cheiro não é uma coisa que se manifesta fisicamente no sentido de material, né? Mas esse cheiro ficaria na imaginação. Você imagina que mais adiante, essa criança pode sentir esse cheiro novamente e pensar naquela aula, naquela história, naquela conexão que vocês fizeram juntos. Ah, gente, fala sério, se não é esse o legado de um professor? Fazer parte da memória do seu aluno. É sim, eu sei que vocês concordam com isso. Vou guardar aqui meus objetos, porque agora sim eu vou abrir a bibliomala e eu tô doida pra fazer isso. Tô doida pra abrir essa mala. Olha aqui que linda. Tchararã, já abrimos aqui os 3 portais e agora vamos ver o que tem dentro. É 1. É 2. É 3 e já. Caré? Já. Buti. Agora sim, agora vai. Olha quem tá aqui. Este livro comeu o meu cão. Quem escreveu foi o Richard Byrne, a editora é a Panda Books. Vocês conhecem essa história?
Quem conhece já entendeu por que eu escolhi ela. E quem não conhece já vai entender já. Bom, depois que eu pego o livro, eu posso, claro, já engatar na leitura. Mas existem outras coisas que eu posso fazer criativamente, já para também conectar esse momento de depois que eu pego o livro até abrir a primeira página. Por exemplo, um jogo simples. Quando eu digo agora, vocês dizem história. Agora. História. Agora. História. Quando eu digo história, vocês dizem agora. História. Agora. Quando eu digo sim, vocês dizem não. Sim. Não. Não. Sim. História. Agora. Não. Sim. Agora. História. Não. Sim. Ah, já que vocês insistem, vou começar a história. Olha que simples, gente. É isso, eu gosto muito de fazer isso porque dá uma sacudida ali nos corpinhos. E começo a mediação literária que eu vou fazer para vocês agora. Muito bem, este livro Comeu Meu Cão, do Richard Byrne. Vamos começar? Tchan. Por enquanto não sabemos do que se trata. E agora começa a história. Bela estava passeando com seu cão pela página. E a gente vai poder observar, né, a Bela e esse cão que mais parece uma vaca. Diga-se de passagem, olha o tamanho desse cão, gente. Nessa parte aqui, a gente pode ficar um tempo degustando com a criançada, né? As características desse traço, desse desenho, isso daqui já é uma leitura. Vamos ver o que aconteceu com a Bela. Eita! Olha isso. Com a Bela não aconteceu nada, mas com o cão começou a desaparecer. Algo muito esquisito aconteceu, é o que diz o texto. O cão de Bela desapareceu. Vejam aqui na página seguinte. Aqui já temos um mistério para resolver. Imagina resolver isso com um monte de criança de 2 anos. É uma graça. Porque você vê o que aconteceu, gente? O que vocês viram? O que está passando aqui? A página engoliu o cão? O que está acontecendo? Esse livro está com fome. E vamos ver. Oi, Bela, o que foi? Perguntou o Beto. Este livro comeu meu cão. Foi isso que disse a Bela pro Beto. E aí foi isso que vocês viram, né? Agora, o que vai acontecer? Beto resolveu investigar. Estão vendo? Estão vendo o que vai acontecer com o Beto? Acho que teremos aqui uma repetição dos fatos. Tcharam! Mas Beto desapareceu também. E agora a Bela vai começar a tomar uma atitude, né, gente? Porque desse jeito não dá para continuar. A ajuda estava a caminho, e o resgate de cães para tentar buscar o nosso querido cachorrinho, né? O cão da Bela. Vamos ver o que vai acontecer com o resgate de cães. Desaparecendo também. E a partir daqui, ó, desapareceu esse. Vai chegar também bombeiro e polícia. Aqui é legal deixar as crianças reconhecerem, né, só através das imagens. E eles vão desaparecer também. Opa! Algo de novo na nossa história. A Bela também desapareceu. E agora? Não temos mais personagem. Podemos parar por aqui? Será? Esse é um bom momento também para despertar aí a criatividade da criançada e perguntar o que eles fariam, o que eles acham que vai acontecer. Será que a gente liga para alguém? Se sumiram os personagens e acabou o livro? Ou o livro é um personagem? Este livro comeu o cão, gente. Esse livro comeu todo mundo, então ele é um personagem. Vamos continuar a história. Dando sequência, algum tempo depois, um envelope apareceu. E neste envelope, o envelopinho aqui, estava escrito assim: caro leitor, seria ótimo se você pudesse nos ajudar. Por favor, vire o livro de lado e chacoalhe. Assinado Bela. Uma carta que a Bela deixou pra gente aqui. Pra gente virar o livro assim, desse jeitinho.
e chacoalhar. E chacoalhar para ver o que vai acontecer. O que será, hein, gente? O que será que vai acontecer? A gente passa a página e vê aqui, ó. Eles estão caindo daquela meiuca lá do livro onde eles tinham se escondido, tinham sido engolidos. E chacoalha, 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 é o que pede o livro. E a gente chacoalhando mais, ó, vai deixar cair também a Bela e o seu cão. E mais uma última chacoalhadinha que ela pediu, hein? Então tem mais coisa pra sair. Opa! As coisas voltaram ao normal. Quer dizer, tá normal, gente? Algo de errado não está certo. Opa, agora sim o rabo tá normal. Não, mas peraí, eles estão de cabeça pra baixo. Opa! Alguma coisa aqui voltou fora do lugar. Mas isso é uma ótima metáfora pra gente pensar que depois de atravessar uma história, ninguém é o mesmo. Nós somos diferentes. Nós ficamos diferentes assim como essa página ficou, ó. Alguma coisa em nós é transformado. E a Bela termina com uma mensagem. Caro leitor, por favor, faça este livro prometer não ser tão atrevido quando você for lê-lo novamente. Obrigada, Bela. Tcharam! E esse é o fim da história. Este livro comeu o meu cão. Tá vendo, gente? Uma leitura rápida. A gente fez aqui, deve ter sido 5, 6 minutos, mas que podem virar 10. Que dependendo do que você for fazer depois, pode virar 20. E que é muito gostoso. Porque a partir daqui, ó, a gente degusta a história e o momento. E aí que agora a gente vai falar de uma outra parte muitíssimo importante para falar de mediação literária e criatividade. O que é que você gosta? Você, professora, você, professor. O que é que você gosta de ler? O que é que você gosta de ouvir? Tudo que você for construir na vida, com seus alunos, com seus amigos, passa também pelos seus desejos. E aí que ter o seu repertório de leitura vai ser muito importante para você desenvolver as suas atividades. E aí eu tô falando de qualquer linguagem, né, gente? Não, especificamente não precisa ser de literatura. Mas a gente precisa ter repertório. Nós nunca seremos bons mediadores se não formos bons leitores. Tô falando alguma mentira? Não. Isso é um grande fato. Se a gente não tem uma gama de opções, como é que a gente vai fazer boas escolhas? Se a gente apresenta sempre as mesmas coisas. Pega ali no improviso. Deixa eu pegar esse livro aqui. Deixa eu pegar esse livro aqui. Não, a gente precisa conhecer, precisa formar acervo, ter também nossa crítica, porque nem tudo que se publica é bom. Tem muita coisa ruim, tem muita porcaria, tem muita lixeiratura, coisas que você pergunta até por que gastaram árvore para imprimir aquele papel, aquele texto. E aí que a gente tem que ter critérios, né, gente? Agora eu vou falar para vocês de alguns critérios na escolha de livros para acervo infanto-juvenil. E esses critérios, obviamente, alguns deles são acadêmicos, né? São questões óbvias. Outros são critérios pessoais, coisas que eu fui desenvolvendo. Com o tempo, você também vai desenvolver os seus critérios, os seus parâmetros, e isso é o ideal. Isso é o bom que aconteça, né? Que a gente misture os conhecimentos acadêmicos que a gente vai tendo com a nossa própria vivência, porque é assim que as coisas se aprimoram. Vocês não acham? Eu acho. Bom, vamos lá. Para crianças muito pequenas, a gente precisa ter um acervo de livros como esse aqui, ó, o Nhaque. Livros que são cartonados, né, ó, bem durinhos, e que tem uma proposta de brincadeira com as imagens, com o próprio objeto. Nesse daqui, ó, vou mostrar para vocês bem rapidinho. Uma folha. Quem come a folha? Aí tem um buraquinho, é um buraquinho mesmo, gente, ó. Quem come a folha? Eu vou virar a página e a página vai dizer assim, Nhaque, a lagarta. Aí aparece a lagartinha. E quem come a lagarta? Nhaque, a aranha. Olha a aranha aqui. Quem come a aranha? Nhaque, o sapo. Quem come o sapo? Nhaque, o pássaro. Quem come o pássaro? Nhaque, o gato. E quem é que come? Nessa fase aqui eles chamam de monstro, né? Porque realmente esse gato aqui tá mais pra monstro do que pra gato. Quem come o gato? Eu não.
mas levo o gatinho no meu coração, tá vendo? Mas guardo dentro do meu coração. Eu já até improviso nessa fala aqui, de tanto que eu já conheço esse livro, encontrei meu jeito de dizer, né? E, ou seja, um livro rápido e que é uma gracinha. Olha, gente, eu sei que vocês vão entender o que eu tô falando, que vocês conhecem criança. Eles ficam horas com esse livro aqui. E vai e volta, e vai e volta. Os pequenininhos amam, um livro duro, dá pra ir pra lá, ali pra cá, a gente não precisa se preocupar. Tá na mão da criança, tá vivo. É isso, livro vivo é aquele que a criança pode mexer. Tem aqueles outros tipos de livro, como esse daqui, que são de vitrine. Por que isso que eu falo? Porque as crianças mais velhas vão poder manipular, as mais novas não, porque ele tem um trabalho plástico aqui, né, com papel. Mas por que ele serve de vitrine? Porque serve para eu chamar a atenção dos pequenos também, ó. Uma criança, ao ver aqui o papel se desdobrando, né, se transformando, fica louca, adora, fica sempre esperando qual é o próximo. E é sempre surpreendente. Eu uso bastante esse livro em algumas aulas em que eu quero que eles fiquem parados, observando o que vai acontecer ali. E olha como termina. Ai, que coisa linda! Esse eu chamo de livro vitrine, porque ele tem um trabalho muito especial. Mas também temos livros brinquedo. Cadê a casinha da Ninoca? Como esse daqui, ó. Olha isso. Esse é a casinha da Ninoca. Vocês estão preparadas? Vocês estão preparados? Tcharam! Olha que delícia! É uma casinha mesmo, gente, ó. Dá pra vir aqui, fazer comidinha. No caso é isso mesmo, não, esse aqui é o banheiro, minha gente. Esse é o banheiro. A comidinha é aqui, minha mesa de jantar tá torta. Esse livro, ele originalmente vem com a Ninoca, né, que é uma ratinha. Então dá pra fazer todas as coisas de casa com ela. Até dormir. Olha que quarto mais delicioso. Dormir. Tem outras versões desse livro da Ninoca, que é o Sítio da Ninoca. Acho até que tem outro aqui também perto de mim. Se tiver, eu mostro pra vocês. Mas enfim, esse é um livro brinquedo. Com as crianças mais velhas, você pode deixar esse livro, deixar eles brincarem um tempo, fazerem ali o que a gente chama de jogo simbólico, né? Ficarem brincando de estarem nesse ambiente doméstico. A criança ama, a gente também ama. Livro brinquedo também tem esse daqui, ó. Vocês estão preparados? Vocês estão preparadas? Tcharam! Olha que maravilha, gente. Olha isso daqui. Essa é a casa dos... Esse é o castelo dos monstros. E claro que vocês não vão aprender, captar, né, esses detalhes todos daí do vídeo, mas tem muito detalhe aqui. Dá pra ficar vendo esse livro aqui por horas. Como esse daqui tem outro que é do fundo do mar, que é fantástico também. Eu adoro o livro pop-up. Mesmo sabendo que é isso, a gente não pode soltar esse livro na mão de uma criança de 2, né? Tem que ser um pouquinho mais velha. Mas eu adoro, mesmo que seja só para chamar a atenção. E tem também aquele tipo de livro que permite uma interação. É como esse do Mordisco, ó, o monstro de livro. É uma delícia, porque Mordisco, a gente já começa a história soltando ele, né? Ele é um monstro que devora livros. A gente solta ele e a história toda vai ser contada com o Mordisco mordendo os livros. Só que olha a metalinguagem, gente. Olha como isso aqui é um metalivro. Porque quando engata mesmo, olha os buracos que ele faz. Olha aqui. Vocês estão vendo? Vou dar uma piscadela, hein? Olha aqui. Chega nessa parte, caixinhos dourados. Esse é um dos livros que o Mordisco vai morder. Aliás, já mordeu. Olha ele aqui dentro. Estão vendo? E aí, a gente conta caixinhos dourados. Ou seja, é um resumo, né? Mas você pode até dar o seu jeito de contar a história toda enquanto o Mordisco tá andando dentro dela. Depois vem a Chapeuzinho Vermelho. E olha aqui ele no cantinho. Já com a roupa de Chapeuzinho. Ou seja, temos um usurpador nessa história aqui. É bem engraçado. Esse livro tem muito humor, muito inteligente. Ó, mais um buraco. João e o pé de feijão. E lá vai o Mordisco. E essa é a última história, até que ele vai chegar no final e a gente prende ele de novo. Quer dizer, mais ou menos, porque olha o que acontece aqui no final. Tcharam! Tcharam! Tcharam!
mordisco fugiu, gente. Olha aqui, fugiu do livro. E agora ele tá solto na biblioteca. Agora ele tá solto na sala de aula, tá solto aqui na minha casa. E se a gente for caçar o mordisco? Primeiro, a gente tem que fazer um mapa do local para ver onde que ele pode estar possivelmente. E depois a gente procura ele. E aí você esconde um objeto. Eu tenho até uma bola inflável, assim, aquelas de jogar mesmo, aquelas levinhas, que tem a cara, exatamente a cara do mordisco, só que sem o dentinho. É um emoji, na verdade, aqueles emojis botando a linguinha pra fora. E eu finjo que aquele é o mordisco, vira uma grande brincadeira. Ou seja, é um livro criativo, um livro que te permite brincar para além da história. Muito bom, eu adoro esse livro. Tem essas pérolas aqui, como Alice no País das Maravilhas. Olha que lindo. Que é um pop-up também. Mais um na categoria vitrine. Para apreciar, pra gente mostrar pra criançada, deixar eles de boca aberta. Porque às vezes também, né, passa essa imagem do livro como uma coisa muito estática. Aí a gente chega com essas pérolas aqui, ó, e quebra esse paradigma, quebra esse preconceito. E tem outra categoria que eu adoro de livros, eu tenho 2 aqui para mostrar para vocês, que são os livros de imagem. Isso é muito bom para trabalhar, sobretudo com os pequenos, porque existe, né, aquela famosa frase da criança: tia, mas eu não sei ler. Elisa, mas eu não sei ler. E a gente precisa romper com esse discurso. Sabe ler sim. Ler imagens, ler desde que nasceu, ler através do corpo, né? Tocar, cheirar, sentir no paladar. Isso é uma maneira de ler, porque é uma maneira de perceber. Então vamos, né, lembrar aí de Paulo Freire, pra gente não esgotar a palavra leitura em ler palavras, mas entender que ler também é a nossa maneira de apreender o mundo, é a nossa maneira de vivenciar. E aí que os livros de imagem são perfeitos para isso, que você faz, chega lá com um discurso desse e mostra essa história, a jornada. É maravilhoso, porque é pelo exemplo, né, que a gente ensina. E a gente vai mostrar, vai trabalhar detalhe por detalhe do que está acontecendo nesse cenário, como que essa narrativa vai sendo construída. Nesse daqui, as imagens são até assim, pequenas, né, e tem... pequenas no sentido de terem bastante detalhes. Isso é mais recomendável até para um público maiorzinho. As crianças de 2 vão precisar de outro tipo de história que eu vou mostrar para vocês. Uma que tem um traço mais minimalista e tal. Olha que lindo, gente, quando ele abre a porta e chega aqui na floresta. E vai se desenrolando, ó, vai se desenrolando, muita história. E essa história desse livro é sensacional. Olha quando eu falei para vocês que tem bastante detalhe, estão vendo? Olha isso, que prato cheio, né? Isso é uma janela, gente. Pensa comigo se um livro desses não é uma janela para outro mundo. É demais a gente poder oferecer isso dentro da realidade, né? Você sai da realidade e você olha isso daqui e viaja, vai junto, embarca. Só imagens, nenhuma palavrinha. E, no entanto, a gente consegue decifrar tudo que essa história está contando. O outro, esse daqui se chama Jornada, tá? Premiado pra caramba. O outro também que é super premiado é esse daqui, ó. Onda, da Suzy Lee, muito querida, que inclusive tem vários outros. Esse que eu disse que para crianças menores é muito bom de contar também, porque ele tem um traço mais minimalista, né? Uma coisa mais simples, ó. E que é muito fácil de perceber. Olha a dimensão, né, que esse livro tem. Olha como se forma aí uma linha no horizonte. E através dessa linha a gente vai vivenciar essa história, né, o tempo todo. A menina foi à praia com sua mãe. E aí a gente pensando naquilo da hospitalidade, né? E aí, você que tá vendo esse vídeo, mora numa cidade com praia? Mora numa cidade sem praia? O que poderia ser, né? O que as crianças daí fazem? O que essa criança aqui está fazendo? O que aproxima essa menina aqui do Onda das crianças para quem você dá aula? É muito bom perceber essas coisas, né? Porque a gente apresenta novos mundos quando a gente apresenta livros diferentes. Mas é muito bacana também poder valorizar o nosso mundo, o nosso costume, o nosso hábito.
E ó, a história vai toda sendo contada assim. É uma aventura isso aqui, que é uma grande brincadeira que a menina faz com a onda. Até que... Vou dar um spoiler, hein? Vou dar um spoiler, só pra vocês ficarem curiosos e quem não conhece ir atrás desse livro. Depois que ela fica ali debochando da onda, a onda vem atrás dela e ela vai tomar um caixote. Vai tomar um caixote, olha aqui o deboche que eu falei. Tá vendo essa língua pra fora? Ai, que garotinha debochada! Mas olha o que vai acontecer. Tcharam! Tomou-lhe um caixote e uma transformação grande aconteceu. Não sei se vocês já repararam, através dessa imagem, qual foi a transformação. Repararam? Ó. O céu antes era branco e o mar azul. E agora o céu também está azul, depois que essa onda subiu e desceu num enorme caixote. São detalhes que a gente vai apresentando para as crianças, a gente vai percebendo também. Tem aquele tipo de livro que fala dos temas que nós adoramos falar com as crianças, como cocô, xixi, fralda. Esse daqui se chama O que tem dentro da sua fralda. E toda vez que a gente puxa a fraldinha, sai um cocô diferente, o cocô daquele bicho, olha. É uma graça, é uma coisa muito simples pra gente, mas a gente passa horas conversando sobre esse cocô. Que cheiro que tem? Parece com o quê? Esse, por exemplo, parece chocolate. Não é exagero, as crianças vão dizer o mesmo. Tem um aqui que parece um coco, gente. Esse é o mais parecido com cocô que a gente tá acostumado a ver nos desenhos, ó. É o de cachorro. E fica mó tempão nisso. Depois eles vão querer fuxicar na fralda, tá? Deixe. Tenha 2 livros. Um pra eles fuxicarem e outro pra você não ficar apegado. Porque a gente se apega. Olha, não falei que parecia um coco seco, tá vendo? Uma graça. A gente se diverte também. E isso que é bom. O que mais que tem? Tem livro sem figura. Mostrei livro só de imagens, não é? Esse daqui, ó, pra trabalhar com os grandes é mó legal. É um livro só de texto. Mas é um texto que não é qualquer um. É um texto que vai brincando exatamente com esse fato disso ser um livro sem figuras. E mesmo assim ser um livro e contar alguma coisa. Livros em que você mexe nas coisas dentro. Como esse daqui, ó. Opa, já caiu aqui. O livrinho da Cinderela. O Carteiro Chegou. Esse livro é muito legal. Não sei se vocês já viram por aí. Porque ele é bem conhecido também. Mas eu adoro ele. É muito gostoso, inclusive, para as crianças até acima de 5, trabalhar também, né, as formas dos tipos textuais, é muito gostoso. Mas para além disso tudo, e antes disso tudo, o mais gostoso é o que ele tem de literatura. Cada envelope desses tem um tipo de texto, tem uma carta, um convite de aniversário, ó, algo diferente, até intimação, tá? Tem aqui uma carta pro Lobo Mau intimando ele. Tem o jornal da bruxa. É muita coisa que tem. E as crianças ficam um tempo, mais um tempo. Tem um cartão postal. Olha que legal. São vários tipos de texto mesmo. Esse que caiu aqui no meu colo é o livro que a Cinderela recebeu pro casamento dela. De um editor, tudo bonitinho. A história vai contando direitinho o que aconteceu. Esse daqui se chama O Carteiro Chegou. E vamos ver o que mais. Livro com buraco no meio. Eu amo. Porque através desse livro aqui, eu faço várias aberturas de contação de histórias, mostrando que abrir um livro nos transforma no que a gente quiser. Até guaxinim. Olha que delícia, gente. Até uma flor. Que mais? Ah, inclusive uma fada. Tá vendo? Esse é um brinquedo. Tem um texto ali, claro, mas eu até uso ele mais como objeto mesmo. Livros como esse do Se Eu Abrir Uma Porta Agora, do Alexandre Rampazzo, olha isso. Ele, a princípio, parece uma grande sanfona, mas são, ó, portas. Se eu pedir licença, o que vai acontecer? Quem é que vai abrir essa porta aqui pra mim? Opa! Temos um bicho aqui danado de feio. Se eu abrir essa porta agora, um monstro terrível pode estar me esperando do outro lado. E se eu abrir essa porta agora, ele pode querer sair, puxar o meu pé e me pegar. Ai, olha essa bruxa, gente.
Se eu abrir essa porta agora, ele pode querer me devorar. E se eu abrir essa porta agora, ele pode até querer tomar o meu lugar e fingir que sou eu. Então, só para vocês conhecerem um pouco mais, esse lado aqui do livro vai todo mostrando o lado pavoroso, né? O lado monstro das coisas, né? Das expectativas. Porque é grande isso, né? Se eu abrir essa porta agora tem um outro lado. Deixa eu mostrar para vocês o que tem no outro lado. Peraí. Que até para eu achar o outro lado eu tô me embolando aqui. Porque ele tem toda uma dinâmica que é depois que você chega no final. Bom, chega aqui no final desse. Ai, ai, se eu abrir essa porta agora. Aí, sim, a gente vai pro outro lado da história. Se eu abrir essa porta agora, um amigo adorável pode estar me esperando do outro lado. Tá vendo? A gente recomeça. Que é quando chega no final da parte monstruosa, a gente recomeça por uma parte toda acolhedora. Se eu abrir essa porta agora, poderei sair e pegar o pé dele de surpresa para brincar de pega-pega. Ó, o menino chamando para brincar. E vai continuando, assim, todo fofo. Vou querer abraçar, apertar e até dar mordidinhas de felicidade no meu novo amigo. Aqui. Esse livro é muito bom para trabalhar isso da expectativa. E se eu abrir essa porta agora, a gente pode brincar que eu sou ele e que ele sou eu. E ninguém vai notar a diferença. Aqui, ó, se eu abrir essa porta agora, eu disfarço como se fosse ele, fico brincando com os brinquedos. Então vamos enganar todo mundo, até o pai e a mãe dele. E vai seguindo, vai seguindo. É um livro muito gostoso, inclusive para mostrar esses truques, né? Das páginas que parecem uma mesma e que não são. O que mais que eu tenho aqui? Livros grandes. Adoro esse livro. Telefone Sem Fio, do Ilan Brennan, do Renato Morricone. Que também é um tipo de livro, ó, que você pode ficar brincando com a imagem, né? Quem já brincou de Telefone Sem Fio já entendeu tudo dessa narrativa aqui. Só que cada personagem desses que vai repassando nessa palavra imaginária são personagens muito engraçados e muito presentes no imaginário infantil. O pirata, o papagaio, até o índio. E chega numa parte, ó, que eu adoro. E as crianças também adoram. Essa daqui, ó. Uma madame, eu chamo de madame, você pode chamar como quiser. A vovozinha. E ó, quem apareceu? O tal do lobo mau, gente. O lobo é muito famoso, né? Aparece em tudo quanto é história. O tal do lobo mau, que agora tá com a roupa de vovó, passando o segredo pra Chapeuzinho. A Chapeuzinho que chamou quem? O caçador. E o caçador que vai falar pro cachorro. Será que eu revelo o fim dessa história? Ah, eu vou revelar que vocês somos amigos já, a gente já chegou até aqui, já temos muita intimidade, eu posso dar um spoiler. Oh, olha como que termina esse livro, gente, que delícia! Telefone Sem Fio, esse livro é um queridinho também. Tem muitas opções de livros pra gente falar, de livro, A Menina dos Livros, essa história é muito bonita e sensível. Livros também, né, pra gente fazer aberturas de histórias como essa aqui, esse aqui que tem cada página, faz um pop-up de um clássico dos contos maravilhosos. Olha aqui a Roca da Bela. Você ousa espetar o seu dedo aqui? Aqui é o Peter Pan. Tá vendo, gente? Ai, eu amo. Olha a montanha que já tá se formando aqui. Poderia ser sem fim, né? Poderia ficar o dia todo aqui mostrando vários tipos de livros. Esse aqui é um clássico, é a Odisseia. Esse aqui é um clássico em quadrinhos, já é para as crianças mais velhas. E o Sapo Bocarrão, que é também um que tem pop-up e que é para as crianças primeiríssima infância mesmo. Aquele jeitinho que eles gostam, um bocão de jacaré,
tudo que tem direito, ó, imagem grandona e uma história bem rápida de contar, bem deliciosa, que não vai dar tempo de eu contar pra vocês hoje. Ai, gente, adorei nossa conversa. Estamos chegando aqui no final. Vou trazer os meus 2 convidados, dá licença. Curupira e Saci Pererê, que eu adoro levar para as aulas também. Não precisa ser mês do folclore para a gente falar deles. Eles podem ser os guardiões da sua sala, da sua biblioteca, os guardiões do seu espaço. Você pode fazer eles de mascote. Enfim, pode fazer deles mediadores de leitura, que é o que eles são, como símbolos da nossa cultura popular, não é? E não podia terminar sem mostrar vocês 2 coisas fofas. Foi muito bom ter essa conversa de vocês, gente. Falar de criatividade, falar de literatura de uma forma leve, lúdica e alegre, que nos traga felicidade, que nos traga inspiração. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, que vocês tenham ótimas experiências com o que a partir daqui surgir de ideia nova. E me procurem pra gente trocar ideia mais adiante. Eu sou Elisa Moreno, com Z e 2 N's, né? Então meu arroba é Elisa Moreno, tudo junto, com Z e 2 N's. Vocês me acham no Instagram, tá bom? Um beijo pra todo mundo e gratidão a todos vocês pela oportunidade de compartilhar mais conhecimento, mais histórias e também de, quem sabe aí, né, até aprender com vocês também através dos feedbacks, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!